Lembrando a todos que esse webinar de hoje ele é gravado, então se você tem algum colega que não vai conseguir participar, na sequência a gente consegue compartilhar o link com todo mundo e vocês podem mandar também para os demais aí para que possam assistir. Muito boa tarde a todos. Rapidamente me apresentando, eu sou o Thiago, sou diretor comercial aqui da Conexão NFE. Junto comigo aqui está o Lucas, que é um dos nossos especialistas aqui também. Quer se apresentar rapidinho, Lucas? Opa, vamos lá, Oi, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Lucas Cardoso, eu faço parte do time de Inside Sales aqui da Conexão, tá? E a gente vai estar contando um pouquinho mais aí, apresentando um pouco da nossa solução integrado diretamente com a RP DataSul. Valeu, Lucas. Pessoal, eu vou passar aqui algumas introduções básicas, tá, para esse encontro de hoje, para que todo mundo fique antenado ali, como é que vai funcionar esse webinar. Bom, primeiramente, para quem chegou, antes de me apresentar, eu sou o Thiago, sou diretor comercial aqui da Conexão, junto comigo está o Lucas, que é um dos nossos especialistas, e hoje também nós temos a presença do Cristiano, né, que está aqui conosco, que o Cristiano é um dos nossos especialistas aqui em Progress, em DataSul, né, e ele vai falar um pouquinho também. Se quiser dar um oi aí, Cristiano. Opa, boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí. Bom, pessoal, então vamos lá, vou fazendo uma introdução rapidamente aqui, tá? Para conseguir contar um pouquinho mais da nossa história, conseguir contar também para vocês como que vai funcionar toda essa parte do recebimento fiscal, né, da nossa solução, até a parte do lançamento diretamente no Proteus, certo? Bom, como o Thiago já apresentou, a gente faz parte aqui do time da Conexão. Então, para começar, hoje a gente vai falar sobre alguns conteúdos, né? Que é como automatizar o processo de recebimento e importação dos documentos fiscais de vocês, que vocês utilizam aí no dia a dia, né? Diretamente integrado com a parte do TOTUS DataSul. Então, a gente vai demonstrar, né, um pouco da nossa solução até o recebimento e também a parte da importação como um todo, certo? Bom, pessoal, hoje só dando uma pequena introdução, hoje a gente está atendendo mais de 130 mil empresas, né, onde a gente ajuda a fazer a captura de todos os documentos fiscais, principalmente também na parte das notas de serviço, né, que a gente tem uma homologação aí com mais de 5 mil prefeituras, e dentro dessas 130 mil empresas, um estudo que a gente realizou aqui internamente é o ganho, né, de produtividade em até 85%, certo? E então, assim, falando um pouquinho da conexão, a conexão ela foi criada no ano de 2015, então a gente está indo aí para o 9º ano, né, de operação, onde dentro desse período a gente está atendendo aí já mais de 10 mil empresas, e ela foi criada realmente com a missão de poder ajudar, né, a organizar melhor as operações fiscais de todas as empresas, tá? No dia a dia de vocês. Então, através dessa gestão e automatização, né, a gente vai conseguir fazer a captura de todos os documentos, seja ela uma nota de serviço, uma nota de mercadoria, né, uma nota de produto, ou até mesmo um conhecimento de transporte, fazendo essa automatização integrada com o RP de vocês, certo? Então, assim, nesse período que a gente passou aí desses 9 anos, né, a gente conversando com vários clientes, fazendo aí estudos, a gente encontrou alguns problemas no dia a dia que vocês possuem, que hoje a conexão, ela consegue, de certa forma, resolver, tá? Então, algum dos problemas que a gente hoje vai sanar, né, como solução, é a parte do recebimento desses documentos por e-mail, né, que a gente sabe como é complicado. Então, através do Conexão hoje, vocês não dependeriam mais desses e-mails, certo? Consequentemente, a dependência do papel, né, daquela nota física, aquele amontoado de notas, através hoje do Conexão, vocês conseguiriam centralizar todo esse controle com a nossa ferramenta, certo? A dificuldade também de fazer a consulta diretamente no site da Cefaz, certo? A parte de falta de relatórios, né, relatórios precisos aí para tomadas de decisão, a digitação manual, né, na hora do lançamento, e isso tem muito a ver com aquela parte do ganho de produtividade que vocês possuem, né, o que os nossos clientes que já utilizam a Conexão possuem, certo? Tendo aqui a nossa solução.
parte de digitação, né, de erros de digitação humana ali, por exemplo, poxa, eu recebo uma nota lá com 40 itens dentro do documento, preciso vincular o meu pedido de compra, eu preciso fazer uma comparação. Hoje, através de um clique, o sistema da conexão consegue fazer e se depara para vocês, né, para que não venha a ocorrer nenhum tipo de problema para a empresa. Também aquela parte de nota cancelada, né, acontece bastante aí no dia a dia. Poxa, vocês recebem uma nota, quando vão efetuar o pagamento, esse documento ele está cancelado por algum motivo. Então, através do Conexão, vocês conseguem ter todo esse controle, certo, de status. Então, tudo isso em tempo real, tá? E aí, lógico, o tempo de lançamento desses XMLs para que vocês consigam ter uma maior assertividade para executar esse processo, certo? Bom, como que funciona toda essa dinâmica? Através de um fluxo automático de captação. Então, a gente trabalha com RPAs diretamente nas prefeituras para fazer a captação de notas de serviço e também através da Cefaz para fazer a captação de notas de produto e os conhecimentos de transporte. Fazendo a captação, hoje vocês vão ter toda a gestão desses documentos dentro da nossa solução, certo? Onde vocês vão ter acesso aí a consultas dos PDFs, download dos XMLs, vão ter acesso aos relatórios de fechamento de mês, que é aquele famoso arquivo zipado que vocês precisam enviar diretamente aí para a contabilidade. Hoje, através do Conexão, vocês conseguem ter essa informação de forma automática, tá? Relatórios personalizados, como eu disse anteriormente, para ajudar na tomada de decisão, ter acesso a manifestos, né, o desacordo de conhecimento de transporte, ter acesso a marcadores personalizados que foram desenvolvidos aí para facilitar a gestão e a visualização de vocês, tá? Entre outras funcionalidades. Beleza? E aí, lógico, depois que vocês têm toda essa captação, tem toda essa gestão integrado diretamente com o DataSul, ou seja, qualquer outro tipo de ERP, a gente consegue efetuar e automatizar esse lançamento final, tá, pessoal? Então, agora a gente também vai poder mostrar um pouquinho na prática, né, contar um pouquinho mais de que forma que a dinâmica ela vai atuar dentro da operação de vocês. Boa, Lucas. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, pessoal, até para atualizar para vocês, até algumas informações. Todos esses problemas que o Lucas trouxe aqui, que a gente resolve hoje com Conexão NFE, são problemas que a gente traz dos nossos clientes que levantam durante todas as apresentações e todas as negociações que a gente participa. Esses são os problemas mais comuns e fora todos os outros que, consequentemente, surgem por causa da falta do documento fiscal, como atraso do fechamento e tudo mais. Antes da gente fazer a demonstração aqui em tela, eu vou mostrar aqui para vocês a ferramenta, e na sequência o Cristiano vai apresentar aqui também a solução do DataSul, né, do MS em si, como que ele funciona, esse lançamento integrado, até respondendo algumas perguntas, tá, pessoal? Pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo ao vivo para vocês aqui mesmo, certo? Teve uma pergunta ali se era só o MS ou o Proteus, né? A gente atende os dois RPs hoje, tanto o Proteus como o DataSul e também o TOTS RM. Hoje o foco vai ser o RM, então a gente não vai abrir com o Proteus, nem o TOTS RM, nem o SAP. A gente vai focar 100% no DataSul. Bom, voltando aqui só um pouquinho, quero dar um passo antes aqui só para falar para vocês em relação a essa informação, porque a gente sabe que tem pessoas que estão aqui hoje, que estão conversando com a Arquivei, outras estão conversando com a Conexão NFE, e a Conexão NFE e a Arquivei, elas fazem parte de um grupo hoje único grupo de empresas que pertence à Arquivei. A Conexão NFE ela foi comprada no final do ano passado, certo, pela Arquivei, para a gente trabalhar em um projeto maior e transformar uma automação cada vez mais robusta. Certo? Então, a Conexão, na época, ela já estava com um pouco mais de 11 mil empresas na sua carteira de clientes, e junto com a carteira da Arquivei, as duas empresas juntas somam aí mais de 130 mil empresas no Brasil que transitam, né, que capturam nota fiscal, e hoje nota fiscal de mercadoria, CTE e notas fiscais de serviço também de todo o Brasil. Então, se você precisa das notas fiscais de serviço, hoje nós somos a plataforma mais completa no mercado. E o detalhe que a gente quer trazer para vocês é que o nosso cliente, ele não vai ter que se preocupar com o como. A solução da Arquivei, a solução da Conexão NFE, ela passa a ser um hub acoplado no seu RP. Então, toda essa parte tecnológica, de desenvolvimento que tem que ser feita, adequações, customizações, tudo isso morre quando você acopla uma solução embarcada dentro do seu software. Então, nós vamos lá no município, lá no ambiente da Secretaria da Fazenda, pegamos essas notas, tratamos elas, certo? Mostramos para vocês uma espécie de gestão mais eficiente, que eu vou mostrar aqui em tela para vocês, que essa nota automaticamente passa a ter um processo de escrituração por etapas e um processo auditado. Então, vocês vão ver aqui validações de pedido, validações de cadastros e também validações de impostos.
né, para garantir um lançamento mais eficiente, sem precisar digitar nada. Eu estou até com a mão quebrada aqui, tá, pessoal? Estou fazendo aqui o lançamento, vocês vão ver que eu lançar sem precisar digitar nada. Se eu precisasse digitar alguma coisa aqui, tá ferrado. Então, assim, as duas empresas juntas agora, né, a gente está transformando aí uma solução única para que vocês tenham cada vez mais eficiência durante o lançamento. Bom, vamos avançando aqui então. O Lucas rapidamente já apresentou, fez uma apresentação muito boa. Sim, até aproveitando aqui, tá, pessoal? Quem está com dificuldade, no canto superior direito da tela tem 3 pontinhos, vocês podem maximizar para aumentar ali a visualização de vocês, tá? Tem 3 pontinhos e tem a opção ali de maximizar ou tela cheia. Tela cheia é o ideal, que vocês vão conseguir ver. E é até legal vocês deixarem na tela cheia, porque no DataSul a resolução é um pouquinho menor, então fica uma melhor visualização ali para todos, tá? Se tiverem dificuldade, mandem no chat. Nós estamos com o Everton aqui também, que é um dos nossos especialistas, para ajudar vocês aí nas configurações. Legal? Bom, passando aqui, o Lucas falou muito bem ali sobre a empresa, e eu já quero até dar uma adiantada, certo, em relação ao conteúdo. Basicamente, a gente quer ajudar vocês a descascar esse abacaxi, que são os problemas fiscais aí, em relação a TOTS DataSul, a lançamento, a falta de documento fiscal. Então, o fluxo hoje de captura, ele passa a ser um fluxo via tecnologias como RPA, como tecnologias como Consulting Web Service, API. Essa questão do tipo de tecnologia utilizada é a questão que a gente quer levar para vocês, que vocês não vão ter que se preocupar. Tá? Nós temos uma equipe de sustentação, de inovação aqui dentro, que é responsável por essa questão dos municípios, da captura das notas, de tratar esses documentos. Basicamente, a única coisa que vocês vão ter como rotina é simplesmente ver as notas de vocês caindo ali, independente de onde ela está sendo emitida. Tá? E vocês escolhendo quais notas vocês querem escriturar de uma forma automatizada, que o Cristiano vai apresentar aqui também. Então, hoje, na plataforma da Conexão NFE, eu vou fazer aqui uma demonstração da plataforma, vocês vão ter a consulta e download dos XML, fechamento mensal, relatórios personalizados, manifestos, desacordos, marcadores. Temos uma novidade que a gente quer trazer aqui para vocês também, que é o recebimento móvel. Hoje nós temos uma tecnologia que você pode receber a sua nota fiscal através do smartphone. Então, a nota fiscal chegou, ou a mercadoria chegou na DOCA, no almoxarifado, ou na portaria, simplesmente escaneia ali o código de barras, ou busca pelo número do documento e dá como mercadoria recebida. Confere os materiais por ali e automaticamente o fiscal já é notificado. Né? Você elimina aquela dependência do papel, se torna um processo muito mais fluido. Isso nós vamos mostrar aqui também como funciona. E vamos ver na prática aqui um pouquinho agora do que a solução traz para vocês de benefícios em relação à captura de documentos e também dessa escrituração no DataSul. Eu vou parar o meu compartilhamento agora de tela e eu vou compartilhar com vocês minha próxima aba aqui, que seria a solução da Conexão NFE. Só vou precisar que vocês me deem um ok aí, um joinha, certo? Enquanto isso, tá, pessoal? Também pode aparecer algumas enquetes aí para vocês, se vocês puderem ajudar a gente nessas respostas, até para os próximos webinars a gente trazer um conteúdo cada vez mais completo aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu estou logado aqui na plataforma da Conexão NFE, onde vocês vão ter dentro dessa plataforma, vou até voltar aqui para o meu menu inicial, uma plataforma completamente intuitiva, certo? Uma dinâmica de uso aqui muito interessante, tá? Eu não vou passar todas as funcionalidades, vou ser bem objetivo aqui na nossa apresentação. Eu vou focar aqui em 3 tipos de documentos, que são as notas de mercadoria, nota de serviço e CTE, para vocês verem na prática como é que chegam esses documentos. Eu já quero começar falando para vocês que essa minha conta aqui é uma conta da Conexão NFE. Então, as notas que vocês vão enxergar aqui agora são notas emitidas contra o nosso CNPJ. Perfeito? E aqui nós vamos começar por esse menu aqui, ó, de NFE recebidas. Vou clicar aqui em consulta, e nesse exato momento eu estou vendo todas as notas fiscais emitidas contra a minha empresa, tá? Contra a Conexão NFE. Então, tem aqui por ordem de chegada. Nesse exato momento, se alguém emitiu uma nota contra a minha empresa, ela vai aparecer aqui no topo da minha lista. Eu tenho elas por ordem de chegada. E eu vejo aqui número de nota, série, meu estabelecimento, quem é o emissor, o valor da nota, o status dela neste momento na Cefaz. Uma situação bem interessante aqui, ó, pessoal. Visualmente, você olha para essa tela, você já percebe se essa nota já foi lançada ou não no DataSul, se ela já foi escriturada ou não. Como é que eu sei isso? Toda nota já escriturada, ela tem essa flag, tá? Nessa coluna RP. Então, olha só, tem algumas notas que já estão canceladas, outras estão lançadas, né? Vamos para a próxima página aqui, ver se tem mais alguma outra situação.
Então, aqui ele já está carregando a minha tela, né? Então, boa parte das minhas notas aqui já estão lançadas, né? Então, você consegue ter esse controle visual e saber se tudo está escriturado ou não. A mesma coisa acontece com as notas de serviço. Para que eu visualize as notas de serviço dos municípios, basta eu vir aqui em nota fiscal de serviço, consulta, e automaticamente vocês vão ter já os serviços emitidos contra as empresas de vocês. E quando eu falo as empresas, é que você pode ter mais de um CNPJ de vocês aqui dentro. Para quem trabalha com uma matriz ou várias filiais, enfim, né, ou vários CNPJs com raízes diferentes, não tem problema, você pode cadastrar todo mundo na sua conta e você ter esse controle. E aqui eu tenho os serviços prestados, né? Eu tenho aqui o tomador de serviço, no caso que sou eu, quem que é o prestador, o valor de serviço prestado, o município, se já foi lançado ou não no DataSul, aqui também tem algumas informações, ó, boa parte delas não foram lançadas ainda. Então é um controle visual que vai te dar uma dinâmica muito boa no teu dia a dia para você consultar as tuas notas. Você pode, aqui ainda, dentro dessa mesma tela, visualizar o PDF da nota, visualizar alguma observação, né? Aqui provavelmente não está... Perfeito. Bom, visualizar alguma informação da nota. Se você clicar no número da nota, por exemplo, essa nota que foi lançada aqui, ó, ela está escriturada, ela está confirmada. Eu vou clicar no número dela, eu vou abrir todos os detalhes da nota aqui dentro. Se tiver carta de correção, posso fazer a consulta da carta de correção aqui dentro também, certo? Tem os dados completos da nota fiscal. Eu tenho todos os marcadores e observações informados, seja por smartphone ou seja através da plataforma. Posso baixar o DANF, visualizar o DANF, baixar o XML, fazer manifesto, todas as ações aqui dentro. Mas tem uma outra questão que é mais importante que eu quero trazer para vocês, que é em relação à compliance, certo? Nós estamos vivendo uma fase aqui na Conexão que a gente está tendo uma demanda muito grande em relação às empresas querendo cada vez mais segurança em relação a tudo que acontece no setor fiscal. E aqui dentro da plataforma, você tem uma aba chamada Histórico. Ele vai te dar quem foi o usuário lá do TOTS DataSul que fez o lançamento dessa nota, em que dia e em que horário. E aqui eu tenho um exemplo claro para vocês, é como se fosse uma timeline aqui, ó. Eu vou rolando para baixo, eu sei tudo o que aconteceu. Quem colocou o marcador, quem fez o lançamento. Eu sei que no dia 26/9, às 11h16, o Fábio, lá no DataSul, excluiu a nota que estava lançada. E eu sei que logo na sequência, às 11h17, ele lançou novamente. E isso se repetiu mais uma vez. Às 16h09 ele excluiu a nota e às 16h10 ele lançou novamente. Provavelmente foi alguma demonstração que ele estava fazendo. Mas ele trouxe para mim todo esse histórico que eu vou acompanhando isso aqui agora para sempre, tá? Então, quando se trata de compliance, você tem uma segurança, por quê? Todas as notas emitidas contra vocês vão estar aqui. Não existe a possibilidade de faltar nota. Nós temos hoje, uma tecnologia muito avançada para trazer os municípios de vocês aqui para dentro. Apesar que a gente também já está conectado no ambiente nacional para a nota fiscal de serviço nacional, que está bem avançada. Quem tiver mais dúvidas em relação a esse projeto, pode mandar a pergunta aqui, a gente pode ir respondendo depois, mas a nota fiscal de serviço ela já está integrada aqui, a nota fiscal nacional, com os municípios já conveniados. E você tem todos esses documentos fiscais por no mínimo 5 anos, que é o que a lei exige. Eu quero trazer uma outra situação para vocês aqui, antes mesmo de eu passar para o Cristiano. Ele vai fazer uma rápida apresentação para vocês ali do TOTS DataSul, que é principalmente a gente está entrando agora na reta final do mês, e já na semana que vem vai começar o maior pico de acesso de usuários dentro da plataforma, que é fazer os seus fechamentos mensais. E como que vocês podem ter mais segurança em relação ao fechamento mensal utilizando a plataforma da Conexão, mais eficiência? Como que eu sei que tudo que foi emitido contra a minha empresa foi recebido e por quem? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês agora. Eu vou até parar meu compartilhamento para eu mostrar para vocês um relatório que o sistema vai gerar aqui para vocês. Deixa eu só fechar aqui, só um segundo. Eu quero compartilhar minha tela por inteiro agora. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal, só um segundo. Vamos lá. Bom. Ok, apareceu para todo mundo, beleza. Voltando aqui para a plataforma. Isso é uma situação bem legal e vai dar bastante segurança para vocês na hora que vocês forem fazer o fechamento contábil. Eu vou gerar aqui 2 relatórios, tá? Eu vou gerar um relatório de nota fiscal de serviço e um de nota fiscal de mercadoria, para que vocês possam ver a diferença, né, desses documentos. Bom, aqui na nota fiscal de serviço, eu vou gerar um relatório aqui, na opção relatório dela, onde eu vou fazer aqui o fechamento do meu mês de setembro.
Hoje de manhã nós fizemos um webinar e a gente fez o fechamento de agosto. Então já vamos fechar setembro aqui, tá? Fazer o fechamento no mês de setembro. Vou gerar aqui das minhas 2 empresas, certo? Posso fazer só uma matriz e filial, não tem problema. E eu vou escolher aqui uma opção avançada, que ele vai me dar todas as informações da nota, mais os impostos. E aqui eu estou fazendo para serviço, tá, pessoal? Eu vou mandar gerar esse relatório. Automaticamente, o sistema ele vai processar aqui embaixo o relatório e eu vou transferir para o meu computador esse arquivo Excel. E vamos dar uma olhadinha nesse arquivo aqui dentro. Bom, habilitei meu Excel, só vou dar um zoom aqui para que fique mais visível para todos. E eu vou só pintar a barrinha de cima para que vocês consigam ver a legenda, tá? Apenas por uma questão de apresentação. Cada coluna desse relatório é um campo da nota fiscal. Então, esse relatório ele trouxe para mim todos os serviços que eu tive no período. Então, tem aqui o número da nota fiscal, o código do RPS, código de verificação, quem é o prestador desse serviço, qual que é o CNPJ tomador, como eu fiz de mais de uma empresa, poderiam aparecer as minhas outras empresas aqui também, só que eu não tive serviço prestado, prestou do CNPJ, o valor do serviço prestado, a data e horário de emissão e a data de registro aqui no Conexão Nefe. Essa é uma informação bem importante, tá? A gente está falando da data e horário de emissão, quando essa nota de serviço foi emitida e quando ela apareceu aqui para mim no portal do Conexão. Dependendo do município, pode ser que tenha um delay. Nós temos municípios aqui que tem um atraso de 1 hora, tem outros municípios que têm um atraso de 2, 3 horas, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, vocês vão ter as notas de vocês ali. Ok? Então, depende muito do município, é bom vocês saberem que horas que foi emitido e que horas que apareceu aqui na plataforma. Uma outra questão, status das notas fiscais, e essa coluna aqui, ó, coluna M, lançada no RP. Toda nota que já estiver sido lançada lá no DataSul, ela vai ter um ok aqui avisando vocês se esse documento foi lançado ou não. Então, sempre que tiver vazio, é porque a nota não foi lançada ainda. Então, pô, vou fazer o meu fechamento fiscal, né? Gera um relatório só para você conferir se foi tudo lançado, se foi tudo escriturado, né? É uma informação 100% precisa. Legal? Outra questão aqui, ó, ele vai trazer aqui para vocês, ele não trouxe aqui no meu, porque eu não estou oficialmente conectado, uma base de demonstração, mas ele vai trazer o usuário que lançou essa nota lá no TOTS. Então, eu sei que essa nota foi lançada no dia 13/9, às 14h22, pelo usuário do Fábio, né? Então, ele vai trazer o nome do Fábio, e nesse relatório você vai saber quem foi a pessoa que fez a escrituração. Vamos dar mais uma olhada aqui. Município, marcadores, que são as etiquetas personalizadas que você pode dar para cada nota, valor líquido da nota fiscal, PIS, COFINS, IR, ISS, alíquota de ISS, se o ISS é retido na fonte ou não, né, o valor de ISS, descrição do serviço prestado e o código do serviço. Esse é um relatório intermediário ainda, tá, pessoal? Vocês podem pegar um mais avançado ainda. Voltando aqui para a plataforma, falando agora de relatórios para as notas de mercadoria. Eu posso gerar um relatório, tá, para os produtos. Agora, por exemplo, vou fechar o meu mês de agosto. Vou fechar agosto de 2023, minhas 2 empresas, e eu vou tirar um relatório aqui também avançado a nível de impostos. Eu posso ir até além disso, tá? Posso ir até a itens, se eu quiser. Eu vou mandar processar esse relatório aqui. Mais uma vez, ele vai carregar lá embaixo. E vamos aguardar ele concluir. Enquanto ele processa aqui, Lucas, tem alguma pergunta que eu já possa ir respondendo enquanto o relatório está sendo gerado? Sim, Thiago, o Misael levantou uma questão bem interessante ali, né, referente a uma informação, e ele questionou se há relatório de notas lançadas e notas sem registros dentro do RP. É possível sim, tá? Nesse filtro que eu gerei, eu coloquei aqui as opções para mostrar somente as notas que estão, todas em geral. Mas você pode filtrar somente para aquelas que foram lançadas ou trazer somente as pendentes, tá? Então, você personaliza as regras do seu filtro aqui, como você achar melhor. Perfeito? Mais alguma pergunta aí, Lucas? Não, por enquanto é isso. Tranquilo. Bom, pessoal, enquanto esse relatório vai sendo processado aqui, eu vou abrir até outro aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou pegar aqui um relatório dos produtos que eu gerei na última apresentação, certo? Vamos até habilitar aqui a edição dele. Esse aqui também é um relatório de agosto, tá? Então, as notas estão aqui detalhadas. Vou mais uma vez pintar aqui, só para que fique um pouco mais claro para todo mundo o cabeçalho desse relatório. E eu tenho aqui, nesse relatório, todas as notas de mercadoria que eu recebi naquele período. Por número, por chave, por natureza, por emissor,
por destinatário, valor, data de emissão, aqui está encolhido, só vou expandir essa informação. Né? Data de registro, por status. E olha só que interessante, notas canceladas, ele traz para mim que é justificativa do fornecedor. Né? Então ele coloca lá por que essa nota foi cancelada. Se ela foi lançada ou não no RP, qual que é o usuário que lançou essa nota no RP. Tá? Vamos pegar aqui, data da primeira duplicata, nome da transportadora, volumes, peso, total de ICMS, total de IPI, PIS, COFINS, total de tributos, vamos ver o que mais tem. Se tem pedido de compra, informado na nota, informações complementares lá no rodapé da nota fiscal, e também quais são os CTEs que estão vinculados àquela nota que também vai trazer nesse relatório. Então, assim, é uma informação extremamente completa que ajuda muito na hora do fechamento mensal, porque ele vai te dar mais segurança antes de você gerar o teu SPED, antes de você mandar isso para frente. Gera um relatório, ele simplesmente dá uma última olhada e você vai ter essa informação, né, bem precisa. A mesma coisa vocês podem fazer com o CTE, tá? Vocês vão ter todos os CTEs que vocês são tomadores de serviço e vocês vão poder gerar esses relatórios aqui dentro, inclusive saber se esse CTE foi lançado no DataSul ou não. Se esse CTE, você pode fazer um manifesto de desacordo dele aqui ou não. Então, você vai ter esse controle 100% preciso. Legal, pessoal? Eu dei uma passada rápida, de uma forma bem resumida aqui na plataforma. E agora eu quero até aproveitar e passar a bola para o Cristiano. O Cristiano é o nosso técnico especialista aqui em TOTVS DataSul. Nós temos uma equipe de TOTVS DataSul aqui dentro da Conexão NFE, que pode ajudar vocês nas integrações, nas parametrizações. E a solução que o Cristiano vai apresentar aqui agora é uma solução pronta. A gente não precisa desenvolver nada. Inclusive, tudo que ele vai apresentar aqui para vocês, vocês podem testar gratuitamente, sem nenhum compromisso, tá? Nós temos essa política aqui na Conexão NFE. Então, Cristiano, se você puder rapidamente fazer aquela excelente apresentação que você costuma fazer em DataSul, bola está contigo. Beleza, obrigado aí, Thiago. Então, pessoal, boa tarde novamente. Deixa eu já ir, então, compartilhando a minha tela também para vocês acompanharem. Só um minutinho. Acho que já estão vendo aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Dando um rápido histórico aqui sobre a ferramenta que o Thiago comentou agora. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta 100% em progress também, assim como qualquer rotina dentro do TOTVS DataSul. Tá? E a gente, eu sempre falo que a gente prioriza o DNA do DataSul. Né? O que seria isso? A gente obedece, além de algumas validações que são importantes dentro do RP, nesse quesito aí de recebimento de notas, desde também permissão de acesso de usuário, a gente utiliza de acordo com o que o RP está parametrizado. A gente vai buscar, vocês vão ver agora já na demonstração, a gente vai buscar vínculos, né? O XML que a gente está recebendo, ele vai buscar dentro do DataSul, baseado em 3 cadastros principais, que são os cadastros de itens, natureza de operação e a questão dos pedidos de compra, ordens de compra, buscar as informações que estão vinculadas, né, que possam agregar ali no momento que a gente está montando o documento para efetivar o recebimento lá dentro do DataSul, de forma mais completa possível e mais automatizada possível, tá? Isso é para garantir que você escriture um documento ali 100% correto dentro do teu RP, né? E simulando, obviamente, o processo que você faria hoje digitando um documento manualmente pelo RE1001, se for um recebimento fiscal, ou pelo RE 2001, pelo recebimento físico, ou até mesmo pelas obrigações fiscais diretamente, tá? Então, mostrando aqui um pouquinho da ferramenta para vocês, tá? Acessando, o usuário tem acesso a essa tela, e explicando rapidamente o que a gente enxerga aqui. Na verdade, é um browser que vai listar todos esses XMLs que foram emitidos contra os CNPJs de vocês, né? A partir do momento que ela está autorizada pela Cefaz, é feito o download dessa automaticamente, isso sempre de minutos em minutos ele fica validando lá as informações que estão chegando, e aí ele, ao você executar aqui a ferramenta, ele vai então ler dentro de uma pasta pré-configurada no servidor, esse XML, para poder carregar os dados em tela para o usuário trabalhar. Então, como é que a gente divide aqui a tela? A gente tem os 3 tipos de documentos capturados hoje, né? Então, a gente tem uma tela aqui, uma aba para as notas de mercadoria, a tela para os conhecimentos de transporte, né, os CDS, e uma tela aqui para as notas de serviço, ok? Para fazer a busca desses documentos, a gente pode buscar especificamente aqui usando os filtros, né, as informações que a gente tem aqui em cima disponíveis, ou, o que é mais comum, a gente coloca aqui um período de datas, né, e isso, então, vem na tela para o usuário poder trabalhar. E o que a gente enxerga aqui nesse primeiro momento, nessa primeira tela, tá?
a gente tem as informações básicas de cabeçalho dessa XML, dessa nota, né? Então, eu tenho informações aqui desde para qual estabelecimento aí vocês ela foi gerada, o número e a série, quem é o fornecedor dessa nota, a data de emissão dela, né? Aqui uma rápida descrição da natureza que foi utilizada para a saída dessa nota lá, gerada pelo fornecedor, e uma coluna de peso, uma de total e carta de correção eletrônica, né? Quando tem uma carta de correção vinculada a uma nota, esse quadradinho aqui do lado vai estar sinalizado, e aí aqui embaixo eu tenho um botão no menu aqui inferior que me possibilita, então, acessar essa carta de correção e visualizar os dados dela, ok? Ainda falando desse processo aqui, que a gente está enxergando em tela aqui, a gente sempre vai estar listando as notas que ainda não estão escrituradas no RP, né? Então, são sempre notas que acabaram de ser atualizadas pela Cefaz, né? E a ferramenta está mostrando aqui para dar, então, início ao processo de recebimento. E, à medida que a gente vai importando e escriturando essas notas, elas vão sumindo aqui do browser, né? E sinalizadas depois no final do processo lá para o portal de volta, né? Que o Thiago mostrou ali aquela flagzinha dizendo que já está escriturada no RP, tá? Importante frisar que a ferramenta ela é dotada de uma série de validações, desde esse primeiro momento aqui, quando eu carreguei as informações em tela, já foram executadas algumas validações importantes, né, só que um nível mais básico, né, por exemplo, já foram checados aqui os CNPJs dos fornecedores, né, foi checado, vocês sabem, no DataSul a gente tem um cadastro de emitentes, então ele pode ser tanto cliente quanto fornecedor, né, ou um ou outro, ou ambos, né, então ele vai checar se esse cara está cadastrado, pelo menos como fornecedor, ou ambos, né, se está ativo. Então, já são checagens que, em segundo plano, sem até o usuário perceber, são feitas ali, executadas nesse momento. E também, antes de iniciar o processo, a gente tem aqui, para a questão de impostos, tributação, é sempre bom mostrar, você selecionando uma nota, né, desde que ela já esteja com uma natureza de operação para recebimento informada, eu vou falar um pouquinho como é que a gente faz esse processo. A gente tem aqui embaixo um botão que dispara um relatóriozinho, tá? Só avisando, é uma tela uma base de demonstração também de testes, tá? Então as informações nem sempre vão estar muito coerentes assim, mas é até bom para a gente demonstrar aqui para que serve esse tipo de relatório, né? Então, antes mesmo de começar o processo, né? Perceba que eu não listei nada, eu só listei as notas. Isso aqui eu não estou no recebimento da DataSul ainda, eu estou só dentro das tabelas temporárias, digamos assim, da própria ferramenta. Mas antes mesmo de eu começar, eu consigo ter uma visão prévia do cenário ali de tributação. Então, para os impostos aqui, ICMS, IPI, PIS e COFINS, eu tenho nessa coluna aqui, XML, aquilo que efetivamente está lá dentro do arquivo XML, nas tags, né, de acordo com o que o fornecedor gerou. Então, eu tenho o valor aqui, a base de cálculo, as alíquotas e o valor do imposto calculado. E nessa coluna RP, ele mostra o que seria calculado ao final do processo, né, levando em consideração aquilo que você parametrizou na sua natureza de operação, por exemplo. Então, se você pesca alguma divergência aqui nesse sentido, dá tempo, antes mesmo de começar a importar o documento, de tomar uma ação, verificar o que está incoerente aí, para evitar que depois que perceber isso só lá depois que já está gravado dentro do recebimento, vai ter que desatualizar, excluir a nota, corrigir para importar novamente. Então, evitando um retrabalho, a gente tem esse cenário prévio aqui para aquela questão dos impostos, ok? Beleza. Falando um pouquinho agora até da questão ali dos relatórios que o Thiago estava mostrando, tá? A gente recentemente também implementou aqui, vai ser disponibilizado agora na release no início do mês de outubro, duas novas funcionalidades. Uma delas é um relatório, tá, que te permite aqui listar justamente as notas que já foram importadas e ou as que não foram importadas ainda por recebimento, né? Também fazendo aí um casamento aí de compliance para conferir com aqueles relatórios que você gera lá no portal mesmo. E dessas notas você consegue, das importadas, você consegue ver as que estão ainda pendentes de manifesto, né, de confirmação ou qualquer outro tipo de manifesto, ou as que já foram manifestadas, né? Então aqui você consegue então listar as notas de um período, né, por estabelecimento, por período, por empresa, enfim, e ter esse cenário aí, primeiro, do que foi importado ou não aqui através da ferramenta, e dessas que foram importadas, se já foram manifestadas, ou se alguma está pendente de manifesto ainda, tá? Se bem que a questão, já linkando agora um pouquinho para os parâmetros da ferramenta, a gente tem um programa de parâmetros que na instalação a gente parametriza essas informações para determinar de que forma aí algumas operações da ferramenta vão seguir daqui para frente, tá? A questão do manifesto, ela tem a opção de você deixar ele como manual ou automático. Então, no final do processo, lá quando você atualiza o documento no recebimento, e quando eu digo atualizar, é do RM1 para frente, né? Então, dando entrada de estoque, gerando títulos pontos a pagar, contabilizando, etc. Nesse momento é gerada uma informação que um programa de integrador e de integração que fica rodando ali
um serviço do Windows mesmo, em segundo plano, ele faz, então, o mesmo processo, né, o mesmo programa é responsável por trazer as notas lá do portal para dentro aqui do seu servidor para enxergar na ferramenta, mas também ele é responsável por levar de volta as informações como a do manifesto. Então, a partir do momento que eu atualizei o documento lá dentro do RP, ele gera uma informação e leva lá para o portal, então, para alterar o status lá de ciência para confirmação, tá? E da mesma forma, aquela flagzinha lá para indicar que já está no RP. Beleza, voltando aqui, só complementando aqui, a segunda funcionalidade que a gente implementou é a possibilidade aqui para agendamento de um servidor RPW, né, para quem já utiliza aí sabe o que eu estou falando, é um servidor ali virtual que você pode agendar aqui alguns processos, e nesse caso a gente disponibilizou para justamente a leitura do XML que veio por download lá do portal, para aqueles casos de empresas que têm um volume muito grande de XMLs, porque quando a gente abre aqui o importador, ele faz a leitura desses XMLs para poder ler as regras do engine, para poder já checar algumas coisas de validação, como eu comentei. E quando o volume é muito grande, às vezes o usuário tem que esperar ali a leitura de todos os XMLs, porque ele também faz nesse momento uma transferência para uma pasta de backup, para ter mais um canal aí de segurança para guardar os XMLs, que são exigidos por lei por 5 anos, né? Então, às vezes demora um pouco mais para abrir a tela. Então, a gente disponibilizou essa ferramenta para poder, então, agendar esse processo para um horário ali de madrugada, digamos, que não tem usuários utilizando. Ele já faz toda essa leitura e quando você abre aí o importador, então já está tudo lido, tudo certinho, não precisa ficar esperando a leitura para que ele possa jogar em tela as informações. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou demonstrar rapidamente aqui como é que a gente faz a importação hoje, tá? Só resumindo, a gente vai explicar bastante passos aqui, ponto a ponto, mas resumindo, hoje a ferramenta está preparada para, em 2 cliques, o usuário conseguir escriturar a nota dentro do recebimento, tá? Então, a primeira parte, então, escolhendo uma nota, e desde que ela já tenha uma natureza de operação informada, tá? Como é que essas naturezas são informadas hoje, tá? A ferramenta, ela utiliza aquela funcionalidade do engine de regras, tá? Que é uma ferramenta, funcionalidade nativa do DataSul, de repente vocês até utilizam na empresa de vocês para outras coisas, só que o engine ele funciona lá dentro do próprio RP, né? Então, em alguns casos, quando você está importando manualmente no RB1 lá, e já faz uso de algumas regrinhas aqui. A gente adaptou esse engine para dentro do importador aqui, no primeiro momento, que seria a leitura do XML. Então, naquele processo de ler o XML, naquele momento a gente já consegue implementar algumas regras para, por exemplo, já sugerir a natureza de operação que vai ser utilizada, porque o usuário não precisa digitar essa informação, né? Então, através das regras, ele lê o XML, se atender às condições que você criou, ele já então joga aqui em tela as naturezas de operação. Tá? As que estão em branco é porque, evidentemente, os XMLs que entraram aqui, eu não tenho regras ali que a tendência é isso, por isso que ele não conseguiu gerar uma natureza de operação. Mas todos os campos aqui são editáveis, você pode clicar aqui e digitar a natureza, nesse caso, para poder dar início ao processo. Então, selecionando a nota, o usuário vai então clicar aqui no botão para dar início ao processo, e aí nós vamos para a segunda etapa, onde aqui nessa tela, na parte de cima, a gente vai estar enxergando as informações da tela anterior, de forma mais resumida, e nesse browser aqui, então, todas as informações dos itens dessa nota, desse XML. Aqui nesse exemplo é um item só, mas nesse momento é importante também falar que quando eu carreguei essa tela, já foram feitas as traduções ali que precisam ser feitas, né? Já vou demonstrar um pouquinho de algumas delas, e também já foram feitas algumas validações nesse sentido, principalmente com relação ao item. Então, ele checa a NCM, ele vai checar ali a origem do item, se está tudo de acordo, e essas checagens aí, elas sempre, se forem encontradas inconsistências, por menor que seja, ela vai jogar uma mensagem em tela, tá? Uma advertência para o usuário, e essas advertências, elas podem ser impeditivas ou não, tá? O que quero dizer com isso? As impeditivas, vamos pegar um exemplo bem grosseiro, encontrou uma diferença ali, a hora que ele carregou o item com relação à alíquota do ICMS, está divergente, né? O que você tinha, por exemplo, cadastrado dentro do RP, com aquilo que está no XML. Então, esse é o tipo de problema que ele não vai deixar você seguir com a importação do documento, porque precisa ser visto antes para poder, então, ter a certeza de que todas as informações estão corretas. Outras não são impeditivas, tá? Tem um exemplo clássico que pode aparecer de vez em quando aqui, é a variação máxima lá de valor e de quantidade, né? Que são parâmetros do próprio recebimento do DataSul. Então, se ele encontrar uma divergênciazinha nesse sentido, né? Um exemplo aí é você emitir um pedido de compra de 10 unidades, o fornecedor mandou esse produto com 12 unidades, e você tinha lá na tua variação cadastrado como 1. Então, até 11, ok, aceitaria sem problema, mas como são 12, ele vai te avisar, ó, passou da variação máxima permitida aqui de quantidade, você quer que importe assim mesmo? Ele te pergunta, se você der um sim, ele segue em frente, mas fica registrado então essa divergência, tá?
Então, demonstrando aqui a questão das traduções, né, nesse momento que ele carrega aqui a informação do item, ele já buscou dentro do cadastro lá de item fornecedor, CC005, né, ele já buscou pelo item do fornecedor, o código do item do fornecedor, ele já buscou qual o item do DataSul, né, o código do item pelo qual você controla o seu estoque aí hoje. Tá? Então, ele já faz essa tradução. Nesse momento, também, se tivesse aquela questão do fator de conversão, né, de unidades de medida, você compra do fornecedor em toneladas e vai vender em quilos, né, então ele já faz essa convergência de unidades, né, de quantidades, para deixar certinho aqui a questão da importação. Então, entra aí mais uma parte de cadastros, né, que eu sempre falo, a ferramenta, para ela funcionar 100%, ela precisa ter, obviamente, ela vai demandar um saneamento legal ali dos teus cadastros da DataSul. Então, essa questão do item fornecedor é uma informação importante, para que ele já faça esse vínculo automaticamente. Caso você esteja importando um XML de um item novo, que você nunca importou antes, né, essa coluna vai estar em branco, mas esses campos aqui, onde aparece essa lupinha, ele sempre vai levar para o zoom do cadastro do DataSul, e você então pode fazer esse vínculo aqui manualmente nessa primeira vez. Da segunda vez, ele já entende que isso, qual é o relacionamento entre um código e outro, e aí ele já faz automaticamente, tá? E se você deixar em branco aqui e seguir com o processo e clicar em importar depois ali para escriturar o documento efetivamente, ele vai te perguntar no final, ele vai te dizer que não encontrou o relacionamento entre o fornecedor e pergunta se você quer que cadastre. Se você der um sim, ele vai fazer esse cadastro para você automaticamente também, tá? Outras informações que vem aqui nesse primeiro momento, né? A questão do pedido de compra, tá? Como é que funciona essa questão hoje na ferramenta? Ela está preparada para 3 opções, tá? 3 situações. O cenário ideal é quando o fornecedor vai lá e manda naquela tagzinha XPadd lá o número do teu pedido de compra, beleza? A ferramenta vai ler lá dentro, vai jogar a informação e pelo item ele vai vincular com a ordem correta, né? Para gerar aqui a informação em tela. Existem casos que o fornecedor, ao invés do pedido de compra, ele manda o número da ordem de compra no XML. Nesse caso, também a ferramenta consegue identificar, vai buscar no pedido ali o que está vinculado para também carregar a informação. E se por acaso não vier nada no XML, e você tem pedido de compra, você trabalha com esse processo, para atender esse XML, desse item, desse fornecedor, ele vai buscar lá dentro do DataSul qual o pedido mais antigo que você tem, né, para aquele item, com saldo, obviamente, disponível para atender, e aí ele vai fazer o vínculo também e jogar essa informação na tela. Então, de qualquer forma, sempre vai vir já essa informação também de forma automática, ok? E, só complementando, eu falei aí de cadastros importantes, né, item, natureza e pedido de compra, na carona, digamos assim, desses cadastros, né, com as informações que ele coletou do XML, ele consegue, então, abastecer o restante das informações aqui para trás, dessas colunas, vinculadas a esses 3 tipos de cadastro. Então, eu tenho aqui informações com relação ao item, né, desde o depósito padrão dele, a questão da classificação fiscal e tudo mais, localização, se estiver disponível lá. Para a parte contábil, já traz conta e subconta, né? Isso vem vinculado ao pedido de compra, narrativa do item, enfim, tudo que ele consegue encontrar de vínculo dentro dos teus cadastros disponível, ele vai carregar para que você tenha aí o maior número de informações possíveis na implantação do documento. E, como eu já falei, aqui já ocorreram algumas validações, e as próximas validações vão ocorrer no momento que eu clicar aqui em importar de novo, que é que efetivamente gera o documento lá no recebimento, por isso que eu falei 2 cliques, né? A primeira tela lá para gerar essa tela, e o segundo aqui agora para escriturar efetivamente. E aí essas validações são um pouco mais detalhadas, e também, de novo, se ele encontrar qualquer divergência, ele vai jogar em tela. Aqui, como é uma base de demonstração, a gente sempre deixa um errinho ali de demonstração propositalmente para mostrar como é que funciona isso. Então, demonstrando para vocês como é que é isso, a gente clica aqui em importar, ele vai fazer as validações e vai gerar um relatório como esse para vocês no final. Então, quando acontece esses casos, o documento não importado, ele vai dar um motivo aqui embaixo. Então, aqui nesse exemplo, ele deu uma advertência e 2 erros, né? Então, essa advertência aqui, ele está pegando uma divergênciazinha entre data de entrega da parcela que está fora da variação permitida. É também um parâmetro lá do recebimento, ele achou a divergência, mas avisou para você, isso não é impeditivo. O que é impeditivo são os 2 erros aqui embaixo, vinculados à questão do lote, né? Então, o que quer dizer isso? O meu item, o item que ele encontrou ali do meu código, controle no estoque, ele está parametrizado aqui no meu RP para controle via lote. Não veio informação no XML, eu também não informei isso na coluna necessária aqui, né? Ou não tinha disponível, por isso ele não conseguiu buscar, e aí por isso ele jogou esse erro aqui em tela, porque é obrigatório ter a questão do lote, né? Porque ele é controlado por lote. Então basta, nesse exemplo aqui, por exemplo, a correção seria simples, né? Informar o lote, a validade dele, e feito isso, você clica em importar novamente, e então ele vai importar o documento, ele te dá a mensagem que o documento é importado com sucesso, tá? Aqui vale ressaltar uma questão. Documento importado com sucesso quer dizer que ele gravou esse documento, como eu estou utilizando aqui o processo de recebimento fiscal, ele gravou o documento lá no RM1, né? Nesse momento o documento já está lá dentro.
E aí, a ferramenta ela tem duas parametrizações possíveis. Você pode parametrizar para que ela sempre grave lá no RMI1, e aí você vai lá depois no RMI1, checa lá se está tudo ok, e clica naquele botãozinho, aquele checkzinho verde que tem lá em cima, para então atualizar os demais módulos, da entrada no estoque e tudo mais. Tá? Ou você pode parametrizar para que ela faça essa pergunta aqui para você, se deseja atualizar ou não. Se você clicar em sim, ele faz esse processo de dar entrada no estoque, tudo automaticamente para você, daqui mesmo, direto, sem precisar voltar lá no RMI1, tá? Eu vou clicar aqui não só para demonstrar para vocês aqui que a gente consegue observar o documento entrando aqui pelo atalho que a gente tem na própria tela do importador. Ele vai setar diretamente no documento que você acabou de escriturar, né, de importar no RMI1. Então, aqui estão os dados que você acabou de carregar. Você pode checar aqui as informações, se ele gerou duplicado e tudo mais, todos os dados vinculados aqui ao documento. Se tiver tudo ok, você então executa aqui o processo padrão do DataSul de atualização dos outros módulos. Isso aqui que ele faria, né, automaticamente sozinho, se você clicasse lá no sim, naquela pergunta que eu acabei de mostrar para vocês, ok? E também no final do processo, ele sempre vai gerar um relatório aqui, né, um espelho das informações que você acabou de gravar lá no RMI1, para também ajudar aí no controle, aí nas validações necessárias. Então, tem todas as informações aqui, são os valores, os itens, né, os impostos, questão de duplicatas, para você poder, então, utilizar de ferramenta de análise, né? Então, assim, o processo da ferramenta hoje ele é bastante simples, dessa forma, 2 cliques. A gente está trabalhando já, como é a tendência de mercado aí, já está em fase de testes, tá? Então, até o final do ano, a gente deve liberar uma versão da ferramenta 100% automatizada, ou seja, eliminar até esses 2 cliques aí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a ferramenta, o objetivo é que ela faça a baixa do XML, as validações, a importação, a atualização dos demais módulos, tudo de forma automática, e você só, através de um monitor, uma tela parecida com essa, você vai estar acompanhando o status de cada nota, e se alguma inconsistência chegar ali, for encontrada pela ferramenta, ela vai gerar um log ali para você, então, poder analisar o que aconteceu, ok? Falando só um pouquinho de uma coisa que eu pulei aqui na primeira parte, que eu comentei ainda há pouco, eu usei o processo de recebimento fiscal, né? E aí, então, seria simulando aquele processo via RMI1. Eu posso escolher aqui utilizar o recebimento físico, que seria o RE 2001, né? Ou então, diretamente, eu posso escriturar essa nota lá em obrigações fiscais, né? Vai gravar lá no F0305. Todas essas 3 rotinas do próprio DataSul tem atalho aqui embaixo na tela, você pode, não precisa sair da tela, você pode acessar diretamente por aqui. E os 2 primeiros casos aqui de recebimento, a gente tem aqui uma subdivisão aqui da operação para justamente a ferramenta saber como ela vai se comportar no processo ali para frente, né? Algumas coisas podem mudar. Então aqui você diz que é um recebimento fiscal e de uma compra ou de uma compra para industrialização, se é um retorno de repente, ou uma transferência. Recebimento físico é a mesma coisa, só que tem menos opções, ok? Eu quero comentar rapidinho também, só que com relação ao nosso serviço, né, que hoje é a grande bola da vez aí, né, com o Portal Nacional e tudo mais. Então, o Thiago até explicou ali, nós temos hoje 4 formas distintas de capturar essas notas de serviço, né, hoje o grande problema do Brasil até então seria a captura desses documentos, por causa dos layouts variados aí, prefeitura a prefeitura, mas a Conexão consegue hoje capturar aí quase totalidade dos municípios do país. Mas é importante frisar que para nós aqui no importador DataSul, ela vai chegar sempre num padrão aqui, no layout padronizado, né? A gente enxerga as informações aqui como a gente enxerga as notas de mercadoria que eu mostrei agora, o CTS é a mesma coisa. E aqui as informações de cabeçalho dessa nota de serviço, né? A ferramenta funciona exatamente como funciona o DataSul, então, clicando aqui ele vai fazer validações necessárias, ele vai checar se está tudo ok, a questão de atenção de impostos ele trata também, se tiver isso vinculado lá no XML, informado certinho, ele vai levar essas informações, leva as informações de código de serviço, por exemplo, do INSS, para a questão do REINF. Então, de forma bem similar ao que o DataSul faz hoje, a ferramenta também faz, só que com 2 cliques ali você consegue transportar tudo isso de forma automática lá para dentro do teu ERP. Perfeito? Tiago, da minha parte aqui seria isso. Bom, Cristiano, temos alguma... Posso passar 3 perguntinhas rápidas aqui, Cristiano? Até manda lá. Vamos lá. Mandou aqui, ó. Tem uma do Misael, que ele perguntou se a gente ia demonstrar como funciona a inteligência da regra, tipo de operação de entrada, por exemplo, qual o ponto de partida para definir a natureza de operação. Essa é uma. Uhum. A outra é do Ed Marcos, falando aqui sobre NCM, né, que na apresentação foi comentado que o sistema faz uma verificação de impostos, gostaria de confirmar se há uma validação de NCM indicada na nota versus o que está considerado no item, né? Uhum. E tem uma da Geise aqui também falando se vinculamos pedido de compra, onde a unidade do XML é toneladas e no pedido é unitário, provavelmente se ela faz essa conversão.
Né? Então, são essas 3 aqui, e na sequência eu abro para outras perguntas mais para o final. Beleza, então lá, começando de trás para frente, a pergunta da Geise, tá? Eu até comentei ainda há pouco ali. Quando você vincula aqui, então, quando você dá início ao processo, você vai para a segunda tela com relação aos itens do XML, vai demandar o quê? Você ter aquela informação do cadastro item fornecedor do DataSul para que a ferramenta consiga identificar qual é o teu código do produto correto que condiz lá com o código do fornecedor. E esse cadastro item fornecedor é onde você tem também o controle ali do fator de conversão. Então, nesse caso de conversões aí de unidades e de medida e tudo mais, e quantidades, vai ser obedecido através desse cadastro que ele vai checar lá. Então, primeiro ele vai buscar qual é o item, ele vai achar qual é o código do DataSul, e se tiver fator de conversão informado para isso naquele cadastro, ele vai fazer também automaticamente essa questão de controle aí de unidades, tá? Ele faz, com base nesse cadastro aí, ele faz exatamente como o DataSul faria, ele faz aqui também. Ok? A outra pergunta que era com relação à validação de impostos, confirmar se alguma validação entre NCM indicada na nota versus... Então, aquela questão ali da segunda tela também, na questão dos itens, acho que eu também comentei rapidamente, quando carrego ali a informação do item, nesse momento ele também já vai checar algumas informações do cadastro de item, né? Quando a gente fala em cadastro de item do DataSul, está falando de mais de um cadastro, você sabe bem que a gente tem cadastro de item variados lá dentro, mas basicamente, as informações aqui para o recebimento, ele vai buscar nos cadastros respectivos, checagens como origem do item, NCM, da mesma forma. Então, essa validação também é feita, tá? E dá para a gente aprimorar a ferramenta, também não comentei, ela é bastante flexível com relação a essas validações, para a gente ter também algumas validações extras, né? Que quando a gente instala a ferramenta, a gente dá um treinamentozinho rápido, a gente tem algumas validações extras no programa de parâmetros, que a gente pode habilitar ou não, né, dependendo do seu tipo de operação, e como essa validação vai se comportar, se vai pedir a importação de documentos, se vai gerar um aviso em tela, enfim. Então, mas essa questão do NCM aí também é checada sim. E a pergunta do Misael, a questão das regras, né? Tá. Então, como eu estava comentando, a questão do engine de regras, como a gente adaptou ele, a funcionalidade é a mesma lá do DataSul. Então, se você já usa o engine, quando você abrir aqui essa tela que via importador, ele vai trazer as regras que você já tem. A grande questão é que, assim, como a gente precisou adaptar isso para a leitura do XML, no momento que está lendo, né, antes de começar, antes até mesmo de entrar no próprio DataSul, né, porque eu estou aqui só na ferramenta por enquanto, a gente adaptou, então, algumas regrinhas aqui para poder ser utilizadas, principalmente para a geração, nesse primeiro momento, da geração da natureza de operação, porque até então o usuário sempre precisava digitar essa informação para dar início ao processo. Então, nesse caso, a gente disponibilizou aqui algumas operações, tá? Natureza de operação, lotes, né, com relação aos itens, também já está disponível, e algumas dessas variáveis aqui a gente já consegue utilizar. Não são todas, a gente está liberando aos poucos, né? O objetivo é, claro, depois deixar funcional toda essa lista de validações aqui, mas para as notas de mercadoria e natureza de operação, a gente consegue utilizar algumas variáveis. A gente tem uma documentação na nossa central de ajuda ali, você vai lá em atualização e importador DataSul, vai ter lá as informações de releases e tal, e tem um artigo lá só sobre o engine de regras, explicando quais as variáveis estão disponíveis, e toda a release a gente implementa ali as novas que foram liberadas. Mas por o F de origem, o F de destino, CNPJ do fornecedor e algumas outras informações, a gente já consegue trazer essa informação. Para CTEs, a questão de CFOPs dos itens, para o CNPJ também, e notas de serviço também, algumas validações ali para trazer a natureza para importação. Beleza? É isso. Ele estava complementando a pergunta. Há uma validação externa além do que está no meu cadastro? Uma validação externa além do que está no meu cadastro? Depende de que tipo de validação você está comentando, Edmar, porque validações externas além daquilo que vai buscar no RP, aí dependeria do que você está falando, tá? Pode ser que, se eu não me engano, algumas validações ali são até extra, inclusive dessas validações que eu comentei agora, as validações extras do importador, pode ser que tenha alguma coisa ali, eu não lembro de cabeça agora, que faça alguma vinculação fora isso, tá? Principalmente relacionada à NCM, que vai lá bater na tabela lá específica da Receita para fazer algumas validações, tá? Beleza, Thiago? É isso aí. Cristiano, muitíssimo obrigado. Pessoal, tem mais algumas outras perguntas, tem algumas reações. Nós vamos deixar um espaço aqui, tá, destinado, antes da gente encerrar, para perguntas, para quem quiser abrir o microfone, quiser falar um pouquinho, ou quiser mandar outras perguntas também fora do processo, para a gente conseguir esclarecer todas, né, e dar um espaço para todo mundo aí poder também falar um pouquinho aqui na apresentação. Eu quero voltar aqui só para a minha apresentação, para a gente poder até dar andamento aqui no nosso encontro. Legal, acho que já deve estar aparecendo para todo mundo. Beleza.
Bom, falando aqui então, nós fizemos essa demonstração da jornada por completo, Tiago. né? Oi. Deixa eu Misael, tudo bem? Oi, Misael. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha. Eu acho que alguns de vocês aqui são familiares, hein? Tenho quase certeza que já conversei com alguns de vocês. Eu queria só ver uma coisa, eu achei muito interessante a apresentação, nós estamos no momento de buscar algumas parametrizações, melhorias, automatizações aqui também. Mas eu vejo que antes de qualquer situação, a gente precisa de preparar mais aqui o nosso banco de dados, nosso sistema. Eu fiz uma pergunta que foi relacionada à natureza de operação de entrada. Existe é claro que a gente precisa de olhar lá o engenho de regras e tem N opções, né? Mas assim, tem um caminho mais assim, uma regra mais, vamos falar assim, qual que seria o ponto de partida, assim, para eu definir qual que é a minha natureza de entrada, sabendo que meu item, por exemplo, é consumo, e ele pode ser uma operação interestadual, por exemplo, e eu já sei qual que é a natureza de operação que eu vou usar, mas como que seria para definir a regra aí no engenho de regras, né, e no CD 024, para que o sistema pudesse entender isso quando o XML bater lá no TOTS colaboração? Vamos lá, acho que é para mim, né, Tiago? Vamos lá. Assim, Israel, existem algumas opções, como você falou, né? Esse exemplo específico que você falou, daria para a gente, por exemplo, se você souber quais são os fornecedores que você tem esses casos de entrada, você pode vincular o CNPJ do fornecedor, por exemplo, e já de cara dizer qual é a natureza que você quer, já sabendo qual é a natureza que você vai utilizar para aquele fornecedor. Fora isso, teria, de repente, a condição de a gente vincular o item também, né? Porque as regras ali de natureza a gente consegue vincular mais detalhadamente por item. Essas informações que eu mostrei ali da natureza sugerida para o documento, ela seria para o documento todo, mas a gente consegue criar regras também um pouco mais detalhadas para aqueles casos, inclusive, em que a nota tem alguns itens com uma CFOP diferenciada, então, nesse caso, a gente pode gerar uma natureza vinculada à CFOP, por exemplo. Então, assim, nesse sentido, a gente conseguiria buscar essas duas opções aí que eu enxergo aqui de antemão, mas daria para estudar aí outras possibilidades também, tá? Sim, obrigado. É que a gente vê que quando é um item só, é mais fácil fazer a regra, mas eu tenho situação, por exemplo, que o mesmo item, ele pode entrar uma hora com classificação diferente, aplicação diferente. Então, sim. Aí começa, até para fazer a regra de partida, eu preciso colocar essas exceções, porque senão lá na frente, eu ingesto tudo que eu já fiz, tem que começar tudo de novo. Sim, mas hoje assim, a TOTS disponibiliza uma lista de variáveis ali bastante extensa, então, de uma forma ou de outra, a gente consegue assim, cercar esses casos, tá? Esse é um caso que você falou aí, é um caso até comum, e a gente consegue, detalhando as regras, assim, meio que em cascata, gera uma natureza principal, e para os itens a gente vai detalhando melhor, a gente consegue cercar isso sem problema, tá? Bacana, obrigado. Nada. Bom, pessoal, eu vou até seguir aqui, até porque a gente tem uma agenda apertada, tá? Em relação a tem muita gente que está saindo para uma reunião, mas vou abrir um espaço aqui depois. A Geise, ela também levantou a mão, né? E vou dar um espaço aqui para a Geise falar. A Geise deve estar com dor nos braços já de tanto tempo que ela está com o braço levantado. Mas a gente vai deixar aqui um minutinho aqui para que você possa fazer a tua pergunta aqui direto, tá? Só para a gente poder conseguir fazer dentro do nosso prazo. Eu só quero trazer aqui para vocês em relação à captura de nota fiscal de serviço de todo o Brasil, tá? Então já tem uma atualização em relação a isso. Hoje nós fazemos uma captura utilizando essas tecnologias como RPA, Web Service, OCR, e-mail, enfim, outra hiperautomação e várias outras tecnologias que a gente utiliza para que vocês consigam ter essas notas. Por outro lado, já tem um projeto da nota fiscal de serviço nacional que já está acontecendo, certo? Então ele está muito bem encaminhado. A gente vai ter um portal único, nós já estamos nesse portal único conectado e monitorando lá. Por enquanto, são pequenos municípios que ainda estão se conveniando, mas existe uma tendência aí que o MEI está causando aí, que facilita com que mais municípios possam se conveniar. Eu vou até pedir aqui, não sei se a gente tem, Tainara, o link que fala um pouquinho sobre a nota fiscal de serviço, mãos. Se não tivermos, a gente pode mandar depois para eles por e-mail, né? A gente compartilha com todos depois um material que nós temos aqui na conexão, que detalha exatamente, né, em que pé que está a situação da nota fiscal do Serviço Nacional, porque ela vai resolver de vez os problemas com a falta dos documentos. Bom, pessoal, conseguimos fazer até as 15. Vamos lá, vamos abrir aqui então. Geise, por favor, se puder, trazer a sua situação, suas dúvidas. Tá, boa tarde. Só desculpa, acho que é o Cristiano, né? Que estava apresentando. Cristiano, isso mesmo. Tá. Isso. Em relação à pergunta que eu fiz, na verdade, o que eu quis dizer?
eu sei que a gente tem a opção do relacionamento item-fornecedor, né, que trata essas conversões, porém, por alguma situação ou particularidade interna, a gente não poderia tratar essa conversão por conta de histórico. Hoje a Uhum, gente tem o DataSul tem uma rotina lá que é o RE0708 pelo XML. uhum, E aí, na interface, ele busca a informação do XML. Quando eu vinculo o pedido, é visível que o XML é uma unidade e que o meu pedido é outra. uhum, Porém, mesmo no momento de eu vincular esse pedido, ele não assume a quantidade, a unidade do pedido. Ele continua mantendo a unidade e quantidade do XML, uhum, hoje, uhum. trabalhando no RE0708. Tá. Nessa interface aí da conexão, eu queria saber, neste momento, ele vai manter o que eu estou buscando do pedido ou ele vai continuar assumindo o que está trazendo do XML? Ele vai te perguntar, tá? Vai ser uma advertência, até agora que eu li melhor a tua pergunta aqui com calma, eu entendi o que você está perguntando. A ferramenta, ela tem uma validação, tá? Já padrão dela, nativa. Quando ele encontra esse tipo de situação, ele vai jogar em tela uma advertência e vai te perguntar, encontrei diferença entre pedido e XML. Você quer assumir o pedido ou manter o XML? Aí você clica em sim ou não. Esse sim, se eu não me engano, ele vai manter o XML, e não, ele vai levar em consideração o teu pedido. Então, você tem a opção de escolher qual opção você vai levar dali para frente. Ela vai te fazer essa pergunta. Ah, sim. Ok. Era isso mesmo. Beleza. Muito obrigada. De Pessoal, nada. mais alguma pergunta? Temos mais uma aí, Tainara? Deixa eu pegar aqui só para a gente poder esclarecer aqui para todo mundo. Aqui, ó. Boa tarde. Em caso de devoluções, Cristiano, acho que é mais uma para você, tá? Boa tarde. Em caso das operações com clientes com notas de devolução, como fica a leitura? Pois nesse caso trabalhamos com referência de venda. Então, assim como eu falei no início, né, a questão do DNA da DataSul. Da mesma forma que o DataSul se comportaria hoje para tratar uma devolução, a ferramenta também vai se seguir dessa forma. Desde que você marque ali a opção, quando escolher a operação de recebimento, você marca ali naquela janelinha de detalhamento, que é uma devolução, e aí todos os dados que vierem vinculados à devolução, a ferramenta vai entender para qual nota está sendo devolvida, né, referente a qual nota está sendo feita essa devolução, ele vai fazer essa amarração e vai tratar dali para frente como o DataSul trataria. Então, a devolução é um caso aqui para a gente comum, até a ferramenta trata sem problema nenhum. Obrigado, Cris. Vamos ver aqui, vamos avançar. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém quiser abrir o microfone, por favor, só levantar a mãozinha ali que a gente já libera. Tranquilo? Bom, Cristiano, obrigado. Vou seguir aqui então. Deixa eu passar aqui para a nossa próxima fase. Eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, essa novidade que nós temos, que é o Conexão NFE Móvel, que é a solução hoje por aplicativo que possibilita que vocês possam receber essas mercadorias remotamente, sem precisar depender, né, do papel. Então, vocês podem baixar o aplicativo, hoje ele está disponível apenas ainda na Play Store, certo? Para quem utiliza os celulares Android. Em breve a gente vai estar liberando para iOS também, para os usuários de iPhone. Mas a gente colocou já na Play Store porque hoje a grande massa de usuários, né, que utiliza Android já consegue receber essas notas fiscais através do smartphone. Então você vai ter mais agilidade, você vai aumentar a sua produtividade, um login unificado, onde você vai entrar com o seu usuário e senha no aplicativo, você vai ler o código de barras da nota ou digitar pelo número da nota fiscal e fazer uma leitura fácil das informações. Nós separamos aqui um videozinho rápido, prometo que é bem curto, e ele mostra para vocês aqui como é que funciona esse recebimento, né, a longa distância. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Mas vamos então ver o processo de recebimento com conexão NFE móvel. Eu peguei aqui uma mercadoria para te mostrar como é fácil e rápido. Eu estou com a DANF da nota fiscal eletrônica aqui na caixa e posso tanto utilizar com o leitor de código de barras quanto digitar o número da nota fiscal. Pronto, aqui eu usei a câmera do celular para ler o código de barras e já localizei a nota fiscal. Vale lembrar que todas as notas que estão aqui no app também estão disponíveis automaticamente no nosso portal, que você acessa pelo computador sem se preocupar se o fornecedor enviou ou não por e-mail para você. Agora, aqui no celular eu consigo conferir todos os detalhes do documento, como emitente, destinatário, transportadora, data de emissão, valor, status da Cefaz e pagamentos.
E ainda pelo celular, eu posso realizar 2 ações que vão gerar ainda mais segurança neste meu recebimento. A realização de manifesto destinatário. Neste caso, vou colocar a confirmação, pois além de ter conferido a mercadoria, que estava tudo correto, eu ainda garanto que não há chance de cancelamento do documento. E outra ação é utilizar tags, ou seja, marcadores, para colocar alguma observação sobre este documento fiscal. Neste caso, eu vou escolher o marcador lançar no RP. Agora, a Tainara que está lá no computador, simultaneamente, já vai verificar meu marcador de lançar no RP e vai seguir o lançamento do arquivo XML também no seu sistema RP, ou também poderia ser um sistema contábil. Tudo depende do porte e estrutura do processo fiscal de cada empresa. Oi, pessoal. Eu acho que pode até ter dado uma travadinha para alguns aí na apresentação, mas nós vamos mandar esse link para que vocês possam visualizar esse vídeo por completo. Ali tem o João, que é o nosso responsável pela parte de engenharia de produto aqui na Conexão, ele detalhando essa rotina de como funciona esse recebimento. A vantagem é que vocês vão ter essa situação de receber as notas fiscais pelo smartphone, isso ser notificado no portal e automaticamente a nota ser liberada para que você possa fazer a importação lá no DataSul. Então, como eu falei para vocês, um processo mais fluido, mais seguro, né, hoje muito utilizado por construtoras, no ramo da educação também, e agora a gente percebe que está tendo um aumento, uma procura também pelas indústrias, por causa desse recebimento na doca, no mochilifado, ou também na portaria. Quem quiser baixar para testar, basta apontar a câmera do celular e automaticamente você vai para a Play Store com o aplicativo da Conexão. Lembrando que é importante para que funcione, você tenha uma conta de teste na Conexão NFE, né, ou já seja cliente da Conexão NFE. Você pode testar e já fazer uso dessa solução. Pessoal, mais de 130 mil empresas já confiam na Conexão NFE e na Archivay para melhorar suas rotinas. A gente convida vocês para ser o nosso próximo case de sucesso. Tudo isso que foi apresentado aqui, vocês podem testar gratuitamente, sem nenhum compromisso. A solução que o Cristiano trouxe ali para vocês, na importação no DataSul, também é possível de teste. Basta falar com os nossos especialistas aqui, que estão disponíveis já para fazer uma apresentação para vocês, e combinar também esse período de utilização. Inclusive, né, o próprio mobile ali, que vocês podem baixar o aplicativo e fazer os lançamentos por ali. Lucas falou bastante no começo, né, Lucas? Apresentou bem a solução ali da conexão, apresentou bem a empresa. Pessoal, o Lucas é um dos nossos especialistas aqui também, tá? Então, quem quer conhecer a Conexão NFE possivelmente vai falar com ele aqui dentro. Nós também temos outros parceiros aqui que também estão conectados. E quero fazer um agradecimento especial para o Cristiano. Cristiano, obrigado pelo apoio hoje. Né? Mais uma vez, foi uma baita apresentação, uma baita demonstração. A gente sabe que num curto prazo de tempo, né, Cristiano? Não, mas tranquilo. Não teria como mostrar toda a solução, porque ela é muito maior do que tu trouxe aqui. Tu trouxe um breve resumo sobre como a gente pode ajudar nesse recebimento dentro do DataSul. E, galera, se vocês tiverem dúvidas técnicas em relação ao DataSul, em relação à Conexão NFE, em relação ao Archivay, procure a gente, procura o Lucas, procura por mim, procura pelo Cristiano. Aqui estão nossos contatos, quem quiser conectar ali com a gente. E nós estamos aí à disposição para que vocês também tenham um processo fiscal cada vez mais automatizado. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Valeu, obrigado, pessoal. Cristiano. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cristiano, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Abraço. Bom final de mês aí para todo mundo. Bom resto de mês. Contamos com vocês aqui, já início do próximo mês, fazendo o fechamento por Conexão NFE. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau.